quando eu vinha para cá hoje, que nós encontramos no primeiro livro de Reis, capítulo 19, e versículo de número 11. É um texto, irmãos, conhecido, explorado, mas eu quero falar sobre o poder de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 11. Quem encontrou possa dizer amém. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 11, que nos diz assim: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém? Aleluia, irmãos, pode tomar assento. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus, irmãos, com um corinho. E enquanto nós louvamos a Deus com um corinho, se alguém tem, irmãos, uma oferta para ajudar na obra de Deus, você vai estar ofertando também enquanto nós louvamos desta forma. Multiplica, Senhor, multiplica. Nesta noite, de uma forma, irmãos, objetiva, falar sobre algo que Deus tem colocado no meu coração. Nós estamos hoje no encerramento da campanha A Poder no Sangue de Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre o poder do nosso Deus, para nós entendermos aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero convidar você para nós discorrermos um pouco dentro desse texto. Quando nós olhamos, irmãos, para esta palavra, nós vimos, irmãos, que ela trata de uma figura muito conhecida em meio, irmãos, do cristianismo e também do judaísmo. Elias, irmãos, um dos grandes profetas. Elias, irmãos, um dos homens que teve o seu ministério destacado enquanto teve aqui nesta terra. Um homem, irmãos, que ele não provou a morte. E há quem defenda, irmãos, a linha de pensamento que ele é uma das duas testemunhas que virá, irmãos, e profetizará ainda em praça pública. Morrerão e depois serão ressuscitados. Este homem, irmãos, quando ele aparece no cenário da história bíblica, ele aparece em um momento muito difícil, muito caótico da nação de Israel. Por que, irmãos, muito difícil, muito caótico? Nós sabemos, irmãos, que quando Deus ele decide formar da descendência de Abraão um povo para servir, para o adorar, para o representar-lhe na terra, Deus, irmãos, tinha um propósito para a nação de Israel. E o propósito, irmãos, era seria o governante daquela nação. O próprio Deus, irmãos, ele guiaria o seu povo. O próprio Deus, irmãos, dirigiria o seu povo em todas as suas atitudes, em todas as suas decisões. Mas nos conta a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para dentro do livro de Samuel, que o povo, irmãos, de Israel, a nação de Israel, não quis mais o governo da teocracia, não quis mais ser governado por Deus. Antes,
diz vendo que Samuel, o grande juiz, o grande profeta, já estava, irmãos, com a sua idade avançada, os seus cabelos brancos, aleluia. Eles então se dirigem, irmãos, até Samuel e pedem para Samuel um rei. Quando, irmãos, eles pedem para Samuel um rei, a Bíblia diz que Deus, irmãos, decide então conceder o desejo do coração da nação de Israel. E quando nós saímos da teocracia e nós entramos agora no regime da monarquia, nós vimos, irmãos, que a nação de Israel teve reis que foram piedosos, teve reis que foram fiéis a Deus, teve reis que foram zelosos, e no reinado desses homens, Israel gozou de uma prosperidade, Israel gozou de uma paz, Israel gozou, irmãos, de grandes benefícios. Mas dentro da história de Israel nós enxergamos no livro de 2 Samuel, no livro de 1 e 2 Crônicas e no livro de 1 e 2 Reis, nós podemos enxergar que também houve, irmãos, ali reis que foram maus, reis, irmãos, que não tinham temor de Deus, reis, irmãos, que não tinham zelo nem preocupação com a palavra do Senhor. E entre esses reis, irmãos, aparece esse homem dos dias de Elias. Acabe era o seu nome, e a Bíblia faz questão de apresentar Acabe. E quando a Bíblia vem apresentando o rei Acabe, a Bíblia diz que, como se não bastasse ele andar no pecado de seus pais, ele também não se resolveu casar-se com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Nós sabemos que Jezabel, ela era uma sacerdotisa do rei Baal. E quando, irmãos, Acabe casa com Jezabel e traz Jezabel para morar em Jerusalém, a Bíblia diz que na bagagem de Jezabel veio o seu ídolos, veio o seu Deus que ela adorava, veio o culto ao seu Deus, veio a liturgia pagã. E isso, irmãos, fez com que a ira do Senhor, aleluia, se levantasse no meio do seu povo. E a nação que outrora então adorava a Deus, a nação que outrora glorificava o nome do Senhor, agora estava mergulhada numa apostasia, e já o culto não era celebrado no templo. Agora o nome de Jeová já não era buscado na maioria dos lares da nação de Israel. Antes, irmãos, os cultos libertinos, os cultos licenciosos a Baal estavam tomando conta. Bosques eram erguidos, postes ídolos eram levantados, sacrifícios eram oferecidos ao Deus Baal, e ali, irmãos, a honra e a glória foi dada para eles. Baal era considerado o Deus da chuva, a Será, sua divindade feminina, era considerada a deusa da fertilidade. E a nação de Israel agora começa a apresentar, irmãos, a honra a Baal e a honra a Será pelas plantações, pelas grandes lavouras, pelas grandes colheitas, pelos rebanhos que se multiplicavam, que, irmãos, ali criavam de uma forma saudável. É nesse cenário, irmãos, que Deus então olha para, irmãos, este homem, aleluia, e olha, irmãos, para Elias e levanta Elias. E quando Deus chama Elias, Deus já diz: olha, vai e te apresenta para Acabe e ameaça Acabe, lança sobre ele um peso. E a Bíblia diz que chegando Elias para Acabe, disse: olha, não vai chover na terra enquanto eu não abrir a minha boca. A Bíblia diz, irmãos, que durante 3 anos e meio não caiu chuva, não caiu sequer uma gota de orvalho, e as lavouras que eram férteis acabaram não produzindo nada. Os rebanhos que eram fortes e saudáveis agora, irmãos, estavam catavéricos, estavam morrendo, aleluia. Tanto que o próprio rei Acabe disse: vamos pegar esses cavalos, os poucos que restam, e vamos sair por aí para ver se achamos comida. Quando ele sai nesta jornada, juntamente, irmãos, ali com a sua comitiva, a Bíblia diz que Elias se apresenta novamente e faz aquele grande duelo, faz aquele grande desafio para reunir os profetas de Baal no Monte Carmelo. Todos nós aqui conhecemos o texto: 450 profetas de Baal, mas 400 que profetizaram por Aserá, 850 homens de um lado e somente um do outro lado, aleluia, no grande desafio para mostrar para todos
aleluia, mas nada acontece. Elias zomba deles dizendo: será que o vosso Deus não está dormindo? Será que o vosso Deus não saiu para viajar? Será que ele não está até mesmo adormecido e não consegue ouvir? Clame mais alto. E a Bíblia diz que os profetas de Baal, eles gritavam sobre o altar, eles começaram a se cortar os seus corpos para que vertesse sangue sobre aquele altar. Mas estava chegando perto da hora nona, perto das 3 horas da tarde, e não havia resposta de Baal. A fogueira não havia se acendido, o bezerro que estava ali não havia se queimado, aleluia. Então, quando se aproxima a hora do sacrifício, Elias e fique de lado sobre os dentes olhando. Então Elias repara aquele altar. Elias, irmãos, coloca o seu sacrifício sobre aquele altar. Elias abre, irmãos, um rego na volta do altar. Elias manda verter água sobre aquele altar. E depois que estava tudo encharcado, tudo ensopado, aleluia, Elias, irmãos, dobra os seus joelhos e faz uma das orações mais curtas de toda a Bíblia Sagrada. Elias só diz o seguinte: Deus, responde, pois agora convoco, para que todos saibam que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que, fechando Elias a sua boca, caiu fogo do céu, que acendeu aquela lenha, comeu aquele holocausto, lambeu a água que estava no rego, e toda a nação de Israel teve que se curvar e cantar que só o Senhor é Deus, louvado seja Ele. A primeira parte desta mensagem nesta noite, vamos dizer que não existe em toda a mitologia, em toda a história, em toda a liturgia, em todo o segmento filosófico, não existe, aleluia, em nenhuma religião, um Deus tão grande e tão poderoso como o Deus que nós servimos, o único Deus que muda a história, o único Deus que tem poder para dar vida, o único Deus que tem poder para virar cativeiro, o único Deus que tem poder para bater, o único Deus que tem poder para levantar. Ei, meu irmão, minha irmã, eu posso sentir esse Deus aqui nesta noite, e não há nenhum que possa ser maior do que Ele. Por isso, temos aqui condições de sobra de exaltar e glorificar o seu nome, aleluia. E quando, irmãos, Elias vê aquela manifestação, e todo Israel conclama, dizendo que o Deus Jeová era o único Deus, então Elias diz assim: matai os profetas de Baal, extermine com os idólatras, porque a idolatria era algo abominável, diante de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia, ou no final daquele dia, eles dizimaram 850 falsos profetas. A notícia rapidamente chega no palácio, algum mensageiro leva a mensagem para Jezabel, e Jezabel, então, ouvindo o que Elias havia feito nos seus sacerdotes, então, irmãos, ele dá o seguinte: diga para Elias que se amanhã por essas horas eu não fizer a mesma coisa com ele, aleluia, faça-lhe os deuses outro tanto. A mensagem não chega nos ouvidos do profeta. A Bíblia diz então que Elias teme as ameaças de Jezabel, e quando, irmãos, ele teme as ameaças de Jezabel, ele sai, irmãos, caminhando, ele deixa os termos de Jerusalém, ele deixa os termos de Israel, e ele vai para onde? Ele se dirige, irmãos, até o Monte Horebe, e a Bíblia diz que ele sai naquela caminhada, só que naquela caminhada ele cansa, naquela caminhada ele sente sono, e ele deita para se dormir, e quando ele deita para dormir, de repente ele acorda, e quando ele abre os olhos, havia um anjo perto dele, e aquele anjo diz: Elias, levanta e come. E ele, irmão, olha então para a sua cabeceira, e lá estava, irmãos, um odre de água, e lá estava um pão assado em brasa, e a Bíblia diz que ele come aquele pão, bebe aquela água e volta para dormir. Quando, irmãos, ele tira mais um sono, a Bíblia diz que o anjo torna a despertar aquele homem, e diz: Elias, levanta, come e bebe, porque a caminhada ainda é longa. E a Bíblia diz que ele levantou-se pela segunda vez, comeu e bebeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites, chegando, irmãos, em Horebe. Quando Elias chega em Horebe, ele então entra para uma das cavernas que estava em Horebe, e lá está Elias escondido, lá está Elias com medo, lá está Elias, irmãos, assombrado pela ameaça de Jezabel. E é nesse momento, aleluia, que
que nós chegamos no texto que nós lemos aqui nesta noite, quando Elias está dentro daquela caverna, temeroso, cheio de insegurança, cheio de medo, aleluia, não sabendo o que iria acontecer. Talvez, irmãos, Elias, na sua natureza humana, preocupado, dizendo: Jezabel já deve ter colocado soldados atrás de mim, Jezabel já deve ter colocado alguém me perseguindo, e se eles me acharem, eles vão morrer. Mas eu não quero morrer pela espada de Jezabel, eu não quero morrer pela espada de Acabe. Quando ele está confabulando isso, pensando que a sua história tinha acabado, pensando que o seu ministério terreno tinha acabado, pensando, irmãos, que Jezabel iria triunfar, ele ouve uma voz, e nós chegamos no versículo 8 do capítulo 19 de 1 Reis, e aquela voz diz assim: o que fazes aqui, Elias? Sabe quem é que falava com Elias do lado de fora daquela caverna? Era o próprio Deus Jeová, o mesmo Senhor que havia respondido a sua oração no Monte Carmelo, o mesmo Senhor que havia, aleluia, consumido aquele holocausto, havia consumido o rei, estava cheio de água, o mesmo Deus que provou para toda uma nação que não há Deus tão forte, tão grande, tão poderoso que nem Ele. Quando Elias ouve a voz do Senhor, ele diz: olha, eu tive medo de Jezabel, os meus irmãos, os meus pais todos já morreram, somente eu fiquei, aleluia, e então eu quero morrer. E então Deus, irmãos, diz: Elias, sai de dentro desta caverna. A Bíblia diz que quando Elias saiu de dentro daquela caverna para ficar diante da face do Senhor, aqui eu chego na parte profética da mensagem que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que saindo Elias daquela caverna, houve, irmãos, o que? No texto que nós lemos, diz que passava, aleluia, o Senhor, e na frente do Senhor um grande vento que fendia as rochas, arrebentava com as penhas, com as pedras. Mas a Bíblia diz que Deus não estava no meio daquele vento, e depois do vento, aleluia, também passou, irmãos, ali o que? Passou um terremoto que sacudia com o Horebe, aquele monte era tremido, mas a Bíblia diz que Deus também não estava, aleluia, naquele terremoto. E depois daquele terremoto, o que aconteceu, aleluia, diante de Elias? Aconteceu que começou, irmãos, a cair um fogo, e parece que eu vejo Elias sabendo que o Deus que ele servia era um Deus que se manifestava no fogo, porque havia derramado fogo e consumido 100 homens que foram de Elias, havia derramado fogo no Horebe e havia consumido o holocausto. E quando o fogo começa a cair ali no Horebe, Elias começa a olhar, mas ele vê que Deus também não estava no fogo. E após o fogo passar, então a Bíblia nos faz saber que houve uma voz mansa e suave. E quando Elias começou a ouvir aquela voz mansa e suave, veio a pergunta pela segunda vez: o que tu fazes aqui, Elias? Aqui, irmãos, eu entro no profético da mensagem que Deus colocou no meu coração quando eu vinha para cá nesta noite. Elias, irmãos, estava fugindo de Jezabel. E por que Elias fugiu de Jezabel? Porque Elias teve medo, ele ficou, irmãos, com temor. No momento, irmãos, que ele foi alvejado, no momento que ele foi perseguido, no momento que ele foi ameaçado, Elias ficou com medo. A situação, irmãos, adversa, a situação, irmãos, ali que Elias estava passando, fez ele esquecer tudo aquilo que ele havia contemplado, tudo aquilo que ele havia visto Deus realizar anteriormente. Quando a ameaça chegou nos ouvidos de Elias, ele esqueceu dos 3 anos e meio que Deus havia fechado os céus e não havia chovido. Ele esqueceu dos 100 homens que Acabe mandou prender, e Deus derramou fogo do céu e exterminou todos. Ele esqueceu, irmãos, do episódio ali do Monte Carmelo, aonde Deus também respondeu fogo e havia consumido o holocausto. Ele esqueceu, irmãos, do agir de Deus na sua vida, no momento, irmãos, de afronta, no momento, irmãos, de perseguição, no momento de problema. Sabe o que eu venho vos trazer nesta noite? É natural que muitas das vezes, no momento difícil da nossa vida, no momento, irmãos, de dificuldade, no momento que a nossa fé é colocada à prova, nós sentimos medo, nós sentimos desejo de recuar, sentimos um desejo de fugir. Foi isso que aconteceu com Elias no momento do confronto.
confronto, no momento da afronta, ele não teve medo, e ele disse: eu vou ver. Quantas vezes nós, nos momentos de dificuldade, esquecemos de coisa grandiosa e tão maravilhosa que Deus já operou na nossa vida no passado. Nós temos um grande problema, nós esquecemos rapidamente. Quem dera que o ser humano tivesse uma memória de elefante, que passasse anos e anos e nós não esquecêssemos, não, ainda dos acontecimentos, daquilo que Deus tinha feito, mas nós temos uma memória muito limitada e esquecemos talvez o que aconteceu semana passada. Talvez se nós parássemos hoje para relembrar tudo que fizemos na semana que passou, nós não vamos fazer uma narrativa de tudo que nós fizemos na semana que passou. Nós esquecemos, irmãos, do passado e ficamos presos somente no momento que estamos vivendo. Isso aconteceu com Elias. Ele olhou a ameaça e esqueceu de tudo que Deus havia feito na sua vida. Mas eu venho nesta noite vos dizer, aleluia, na condição de profeta, que não importa o que tenha acontecido hoje na sua vida, o Deus que você serve, o Deus que você confia, o Deus que você veio adorar, ele continua tendo o mesmo poder no passado. Diz o escritor aos Hebreus, no capítulo, capítulo 3, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu quero te dizer que o poder do meu Deus não mudou. O mesmo Deus que deu vitória no passado, ele dá vitória hoje. Se você pode crer nisso, exalte e glorifique o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. E aprendemos mais uma lição nesta passagem de Elias. É natural, em momentos de adversidade, a nossa fé balançar. É natural, irmãos, em momentos de dificuldade, a nossa fé, irmãos, dar aquela balançada. Por isso que há aqui, irmãos, compara o crente bem-aventurado com uma palmeira. Porque quando nós observamos uma palmeira alvejada por um forte vendaval, ela vai se curvando, vai se curvando, vai se curvando, e ela quase que toca no seu chão. Quem olha para a palmeira diz: vai se quebrar, vai se arrebentar, vai ser arrancada a sua raiz. Só que quando passa o temporal, quando passa o vendaval, aquela árvore que todos olhavam e diziam que ela ia tombar, que ela ia se quebrar, ela começa a se erguer novamente. É isso que nós temos que ter dentro do nosso coração, esta certeza em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, sabendo que pode o vento soprar, mas o Deus que nós servimos, Ele é mais forte que o vento, Ele é mais poderoso que o vento. Não importa se veio ameaça, não importa se veio a perseguição, não importa se uma curva da vida te surpreendeu. O que importa é que o Deus que você serve, Ele tem todo o poder nos céus e na terra e também embaixo da terra. Se você crê nisso, eu quero dar um minuto para você dar uma salva de palmas e glorificar o nome do Senhor. E Elias, irmãos, está agora no Horebe. E quando Elias está no Horebe, qual é a lição que Deus quer dar aqui para Elias? Deus quer trazer a memória de Elias, quem ele é. E é por isso que Deus, irmãos, se manifesta desta forma. Primeiramente, Elias ouve a voz de Deus dentro da caverna, e a voz era mansa e suave. E talvez você já leu essa passagem bíblica algumas vezes, e você nunca fez uma pergunta: por que alguém que começa conversando suave precisou trazer no vendaval um terremoto e fogo? Quando nós olhamos para o contexto, por isso que eu fiz questão de explanar aqui o que Israel estava vivendo. Baal era, irmãos, adorado como uma divindade que tinha interferência no clima, que fazia chover, que fazia parar de chover, que fazia a terra germinar, ser fértil, que fazia a terra, irmãos, aleluia, ser estéril. Baal era adorado como alguém que governava os efeitos climáticos. E quando eu vejo Deus, aleluia, mandando vento, mandando, irmãos, terremoto, mandando fogo,
sou maior do que Baal, tu esquecesse que eu sou mais poderoso que Baal, por que tu está temendo Jezabel? Olha o que eu fiz lá no Monte Carmelo, Elias, tu não precisa temer, porque a tua história ainda não acabou, tu ainda vai ungir profeta, tu ainda vai ungir rei, e tu ainda vai passar por uma experiência que mais ninguém vai passar. Em todo o relato histórico, Elias, abre os teus olhos e vê, aleluia, que eu sou todo poderoso. Eu quero te dizer esta noite, para você que tem palavras proféticas, levanta a tua mão juntamente comigo, porque eu quero te entregar algo que eu recebo da parte de Deus. E o inimigo tem te ameaçado, o inimigo tem tentado você sentir que acabou o curso da tua vida, mas eu quero te dizer que Deus ainda está virando uma página, a tua história não acabou aqui, o Senhor continua escrevendo, e nessa história você ainda vai ser canal de bênção para outras pessoas, e vai ficar marcado no teu legado experiências que ninguém vai acreditar se ouvir contar. Se você quer isso, tome posse e glorifique o nome dele, aleluia. Deus mostra para Elias quem realmente ele é. E aí fica uma pergunta para nós: como pode alguém que teve experiências do tamanho das experiências que Elias teve esquecer quem era o Deus que ele servia? Situações como essa nós presenciamos no dia a dia, porque nós olhamos pessoas que já mataram um leão, pessoas que já mataram um urso, pessoas que já enfrentaram um gigante e hoje tem medo de uma brisa. Se você olhar a luta que eles estão passando hoje, não se compara com as guerras que já enfrentaram no passado. Mas por que estão temerosos? Por que estão sem esperança? Por que estão acovardados e escondidos? Porque o momento difícil que estão passando ofuscou a visão que eles tinham de Deus. O momento de dificuldade que enfrentam estão como que uma cortina que não deixa eles ver o tamanho da grandeza de Deus. Eu quero vos dizer nesta noite que nenhuma circunstância ou situação que nós venhamos enfrentar vão diminuir a divindade de Deus, vai diminuir o poder de Deus, vai diminuir a autoridade de Deus. Eu não posso deixar, eu não posso de forma alguma permitir que nasça dentro do meu coração o sentimento que Deus, aleluia, não pode mudar a minha história, que Deus não pode mudar a situação que eu estou vivendo, que Deus não pode resolver o problema que eu estou passando, porque essa luta é dura, essa luta é grande, essa luta é difícil, esse problema é maior do que todos que eu enfrentei, pode ser maior do que tudo que você já enfrentou, mas eu quero te dizer algo que eu recebo quentinho da parte de Deus nesta noite. O que você hoje enfrenta pode ser maior do que todos os desafios que você já enfrentou, mas ainda não é maior do Deus que você aqui adorar. O maior é Ele, todo o poder Ele tem, toda a glória Ele é dele, aleluia, e é para Ele. Então fica tranquilo, porque assim como Ele se moveu por Ele vai se mover na tua vida. Se você quer isso, exalta e glorifica o nome do Senhor, aleluia. Elias, irmãos, começa a contemplar tudo aquilo, e Elias era um homem espiritual, e eu fico pensando na mente de Elias, agora na porta daquela caverna, vendo aquele vento soprar forte, e lembrando-se dos bosques que eram edificados ao lado do altar de Baal, e Elias refletindo, dizendo: esse vento arranca aqueles bosques, arranca aquelas árvores, não há árvore que vai prevalecer diante desse vento. De repente eu vejo Elias olhando em Horebe, tremendo, e aquele terremoto, Elias, o seu pensamento vai lá no palácio de Acabe, e Elias se fica meditando se esse tremor acontecer no palácio de Acabe, ele vai ruir, ele vai desmanchar, o império de Acabe vai terminar.
E ele começou a ver a fragilidade dos seus adversários. Parece algo simples, não é verdade? Mas escute-me aqui, nós temos um grande problema. Nós tornamos os nossos adversários, tornamos os nossos maiores do que eles são. Nós olhamos tanto para as situações adversas, tanto para os problemas, tanto para as que eles acabam parecendo maiores, mais fortes, mais imponentes. E quando nós deparamos com a verdadeira realidade, não para a situação adversa, mas quando nós começamos a olhar para o Deus que nós servimos, os nossos desafios, os nossos problemas, perto do Deus que nós servimos, nós vamos ver que eles não como nada. Irmãos, Elias vendo aquele fogo cair, e ele, claro, se lembrando do que Deus havia feito nos dias de Abraão. Ou vai, melhor dizendo, até a tenda de Abraão nos carvalhos de Mamre, e quando ele chega lá, e Deus faz aquela promessa que Sarai iria abraçar o filho. A Bíblia diz, irmãos, que Deus sai dali e vai em direção a Sodoma e Gomorra. E Deus então revela que iria lançar um juízo sobre Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu? A Bíblia diz que saraiva de fogo desceu do céu e consumiu toda a cidade de Sodoma, toda a cidade de Gomorra. Quando eu vejo, irmãos, Elias contemplando aquele fogo, é claro que a sua memória voltou-se lá no passado e ele lembrou-se de um Deus que consumiu duas cidades ímpias. E o que era duas cidades ímpias para uma mulher somente, como Jezabel. E Elias, irmãos, parece que eu vejo ele botando a mão na cabeça e dizendo: quão tolo eu fui, quão inocente eu fui, quão ignorante eu fui, que a história minha está sendo escrita, não precisaria entrar esta passagem, aleluia, na minha história, como que eu tivesse sentido medo e fugido e me escondido. E essa parte da história de Elias, nós poderíamos não conhecer, ela poderia não existir. E por que existiu? E hoje, quando nós falamos de Elias, nós falamos de alguém que fez fogo descer do céu, falamos que abriu o Rio Jordão com a capa, falamos de alguém, aleluia, tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, como está escrito aqui. Porém, nós também falamos que ele teve medo, que ele fugiu, que ele se escondeu. Porque essa parte lamentável da história de Elias acabou entrando, porque em um momento da sua vida ele enxergou os seus problemas maior do que o Deus que ele servia. Fracassos imperam na nossa vida justamente por causa disso, porque nós tornamos situações difíceis maiores do que Deus. Quantos já baixaram a guarda? Quantos já desistiram de lutar? Quantos já não têm mais na vida? Quantos, como se diz aí fora, já jogaram a toalha, a bandeira branca, já se renderam e disseram: não, eu já vi isso na vida do fulano e também não deu certo, o fulano não conseguiu superar, eu também não vou superar. E eu venho como profeta da casa de Deus nessa noite. Eu quero te dizer: sai da caverna, para de te esconder, para de fugir. O que Deus quer é que você declare uma guerra contra esse problema. O que Deus quer é que você entre numa batalha. O que Deus quer não é que você fuja atrás do teu problema. O que Deus quer é que você corra em direção ao problema, porque quando você correr em direção ao teu problema, você não vai precisar fazer mais nada, porque Deus vai desembaratar toda a tua adversidade. Deus vai destruir todo o teu inimigo e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Se você quer isso, exalta e glorifica o nome dele. Aleluia. Deus disse: Elias, a história não acabou, e eu concluo agora. Volta para onde? Para o meio do
profeta. Tu vais ungir Jeú como rei de Israel. E depois que tu ungir um rei e ungir um outro profeta, então eu vou te recolher. E eu encerro a mensagem dessa noite no que eu acho mais lindo da história de Elias. Você lembra por que Elias fugiu? Porque ele tinha medo de morrer. E eu pergunto, Elias morreu? A Bíblia diz que Elias não morreu. Chegou um dia que Deus determinou arrebatar Elias. E eles passam, ele e Eliseu. E de repente a Bíblia diz que desce um carro de fogo do céu. E aquela carruagem vem e passa entre Elias e Eliseu. Mas havia uma promessa que ele não podia fechar os olhos. Ele tinha que ver o momento que Elias fosse tomar dele. Então ele herdaria um legado profético e a porção dobrada de poder sobre a vida dele. E Eliseu toma e com olhos abertos fita os olhos no seu Senhor. E o que ele vê para relatar a história? Ele vê Elias subindo ao céu no meio do redemoinho de vento. Elias fugiu com medo da morte. Não sabia ele que na visão de Deus, no propósito de Deus, no projeto de Deus, Elias não provaria a morte. Ele entraria para os registros históricos como um homem que não morreu, que subiu ao céu com vida, levado num redemoinho de vento, desafiando a lei da gravidade, desafiando a lei da física. Quem pode explicar um milagre desse? Ninguém pode explicar. Eu encerro o sermão, eu encerro a mensagem que Deus me concedeu nesta noite, dizendo: você não precisa temer, porque o que você mais teme, Deus não vai deixar acontecer na tua vida. O que mais Elias temia era morrer, e ele, irmãos, não morreu. Não deixe que a situação, não deixe que o problema que você está enfrentando, aleluia, te coloque em pânico, como colocou Elias. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que você não precisa temer, porque o que você mais teme, Deus não vai deixar acontecer na tua vida, para provar que Ele é Deus Todo-Poderoso. Se você quer isso, tome posse nesta noite da tua bênção, glorifique o nome do Senhor, dê um brado de vitória, de vencedor, porque a noite de hoje é uma noite para ficar marcada na história da tua vida. Exalte e glorifique o Senhor nesta noite, aleluia. Eu encerro aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem queria a morte do profeta morreu comido pelos animais. Quem lançou ameaça foi assenhorada pelo Deus daquele que foi ameaçado. E eu encerro te dizendo: não temas o teu adversário. Eu aprendi uma coisa nesses anos de caminhada. Satanás trabalha muito com marketing. A mídia dos demônios é algo muito forte. Isso aconteceu na era medieval, quando começou a aparecer as ilustrações de um ser como um monstro, um ser com chifre, com cola. Satanás sempre vai se apresentar mais forte e mais poderoso do que ele é. Se alguém aqui já presenciou uma manifestação demoníaca, os urros, os gritos, a deformação, o show, isso tudo faz parte para impressionar. Mas eis aqui um mistério: Deus não estava no vento forte, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Deus estava onde? Na brisa,
na mansa suave, na voz suave. Sabe o que eu quero te dizer? Pode ser silencioso. Você pode dizer, mas eu não ouço Deus, eu não vejo Deus, eu não contemplo o agir de Deus. Deus não precisa de marketing, Deus não precisa de propaganda, Deus não precisa de show, Deus não precisa de encenação para resolver. Tudo que hoje nós vimos, tudo que podemos olhar e palpar, foi criado pela palavra. Para Deus, basta só um haja da sua boca. E Ele não precisa estar dando explicação para nós todos os dias do que vai fazer. Então eu quero te dizer que se você não tem contemplado, não tem sentido, não tem visto o agir de Deus na tua vida, não te desespere. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em agir no silêncio. Amém? Que Deus nos abençoe. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Eu convido você que pode se colocar em pé por um instante. Eu quero fazer uma oração aqui nessa noite. E eu quero convidar você a entrar juntamente comigo na presença de Deus. A oração que você for fazer agora aqui juntamente comigo, ela tem um endereço certo. E o endereço é o trono de Deus. Lá no livro de Apocalipse, nos revela que há 24 anciões. E o que esses 24 anciões fazem? Eles ficam passeando de um lado para o outro, diante do altar de Deus. Na sua mão, eles carregam salva. E sabe o que tem dentro daquela salva? A minha e a tua oração. A oração que você for fazer nesse momento, ela tem o endereço certo, ela vai para dentro de uma daquelas salvas. E ela vai estar passando diante do trono do Todo-Poderoso. E Deus vai tomar conhecimento da tua oração. Eu quero que você apresente a Deus a circunstância, a situação que tem te causado medo, tem te causado pânico, tem te causado pavor. Quem sabe você tem circunstâncias da tua vida que você não gosta nem de pensar, tem problemas da tua vida que você não gosta nem de lembrar, nem de falar, porque você acha que é derrota certa. Pois eu quero te convidar você a abrir esse teu baú e você tirar esta situação e colocar diante de Deus. Você vai ver que a história, ela não vai ter um desfecho com a visão que você estava tendo. O Senhor tem um outro final para esse contexto, um outro final para essa história. Você pode crer nisso? Então vamos fechar os nossos olhos. Eu quero orar por você. Altíssimo Deus e eterno Pai Celestial, Senhor, nesta noite nós apregamos a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, e eu preguei, ó Pai, para a Tua igreja. E o Senhor sabe, ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor passou no meu coração, eu, Pai, passei para os Teus filhos. Agora estamos aqui, ó Deus, num ato profético, no ato, ó Deus amado, onde esperamos toda a confiança e convicção que temos, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que não há limites para o Teu agir, que há poder no sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. E eu oro, ó Deus, juntamente com Teus filhos e as Tuas filhas, que neste momento, ó Deus de poder, Deus de glória, estão, ó Deus, tirando o problema, Pai, que estava dentro deste baú, estava dentro, ó Deus, desse lugar, escondido, guardado, porque não queriam nem mais se lembrar desta situação. Mas agora, no ato de fé, Senhor, eles estão alçando e colocando diante de Ti, porque eles sabem, ó eterno Deus, que não há em toda a terra, não há no espaço cósmico,
inimigo. Ah, meu Deus, alguém que tenha mais poder do que tu. Pode, ó Deus, o adversário se levantar, pode, ó Deus, as adversidades se levantar, mas quem tem o poder para mover com o céu, para mover com a terra, é o Senhor. E é debaixo do poder, da autoridade desta palavra é que nós clamamos, Senhor, e na condição de ministro do teu evangelho, profeta, da tua casa, Senhor, eu te peço, meu Deus, eu libero, melhor dizendo, uma palavra profética na vida desta irmã, na vida, meu Pai, deste irmão, Senhor. Ah, meu Deus, aquilo que tem ameaçado, Senhor, a fé deles, aquilo que tem ameaçado a vida deles, comece, meu Deus, a ser derrotado, comece a ser confundido, comece a ser exterminado, Senhor, e o lugar de refúgio, o esconderijo que eles criaram para si, eles veio sair nesta noite e veio marchar triunfantes e refletindo, ó Deus, a glória e a autoridade. Senhor, repreende toda obra maligna, toda macumba, toda feitiçaria, toda legião de demônio, toda obra de inveja, toda obra de maldição, Senhor, vai repreender